Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à live aquecimento da Semana Fisioterapia Intensiva. Nessa semana a gente vai fazer lives de aquecimento para essa semana e a outra, né? Live de aquecimento para Semana Fisioterapia Intensiva, sempre abordando um atalho ou um obstáculo para você conseguir atender qualquer paciente na UTI sem medo. De hoje até o dia 25/1, nós teremos 10 lives. Então, quase todo dia aqui, às 21 horas de hoje até a próxima... De hoje até dia 25/1, a gente vai ter uma live aqui às 21 horas. Então, nós não vamos ter da quinta-feira às... Que horas agora? Eu esqueci. 20h20, mas a gente vai ter às 21 horas para criar um horário aí certinho dessa nossa live aquecimento. Queria abordar temas que vão te ajudar, né, a entender aí como você pode, atrás de oportunidades, de atalhos e vencendo os obstáculos, conseguir atender qualquer paciente na UTI sem medo, com segurança e gerando resultado. Então, eu sou o Antônio Andrade, quem já está aqui acompanhando conhece bem, e o tema de hoje é a melhor forma de aprender na UTI com discussões de casos reais. Isso é uma oportunidade. Por que isso é uma oportunidade? Então, porque aprender discutindo os casos reais é uma oportunidade para o fisioterapeuta que vai atender na UTI, né? Primeiro ponto, quando você vai atender, você atende casos reais. Você não chega lá e atende o nada, um simulador. Você vai atender casos reais. E fica muito mais claro você aprender e estudar discutindo casos reais. Aí eu não posso aprender, estudar, lendo livro. Não, você vai fazer isso também. Uma coisa não tira a outra. Mas a oportunidade de você conseguir atender sem medo na UTI é quando você tem uma bagagem de casos reais. Então, hoje eu preparei aqui até um quadro para a gente poder utilizar. Então, a live está acontecendo de forma simultânea no Facebook, YouTube e Instagram. Vão deixando as perguntas, vão avisando o pessoal aí que a gente já começou e utilize aqui esse momento para perguntar mesmo, para tirar dúvidas, mas vocês vão entender o porquê de aprender com casos reais. É uma oportunidade para você conseguir aí atender na UTI qualquer paciente sem medo. Dá um exemplo bem clássico, né? Um exemplo que aconteceu durante essa semana. Essa semana eu estava de plantão, semana passada, e plantão 24 horas, e fui chamado para a paciente foi entubada em torno de umas 11h50, 11h40, e foi entubada, sedada, colhida a gasometria, a gente titulou a PIP, colocou a melhor PIP, colocou os parâmetros aceitáveis para o paciente estava bem adaptado na ventilação mecânica, e aí foi atendendo outros pacientes, teve a hora que é a hora que você pode descansar, você está descansando, e tendo uma intercorrência ou outra, você vai chegar lá no paciente, né? E não estava tendo intercorrência até que 1h30 da manhã fui chamado para a mesma paciente. E quando eu cheguei na paciente, a paciente aí estava com uma queda de saturação brusca, então ela tinha caído a saturação para 80%, a gente tinha deixado com a FO2 de 40%, a FO2 já estava em 100%, lá na intercorrência já colocaram a FO2 100%, e mesmo assim a paciente mantinha a saturação de 80%, fazendo volume corrente bom, então volume corrente bom, satisfatório, saturando 80%, com FO2 100%, com a PIP que tinha sido titulada antes, e a paciente tentando hiperventilar, tentando fazer lá 16 litros, e a sedação ali já estava com a sedação maior até de quando a gente tinha conseguido titular. E aí, como pensar para resolver esse problema se você não tem casos clínicos que você vai discutindo? E o porquê isso daí ficou fácil da gente tentar interpretar? Fácil não, né? Ficou mais simples de tentar interpretar o que estava acontecendo quando a gente entendeu ali que era uma coisa diferente, né? Porque se foi titulado, o paciente estava com a saturação de 80%, o que é que estava acontecendo para de uma hora para outra, o paciente cair a saturação de 98% para 80%. E aí existe, eu peguei até um estudo aqui para falar para vocês, é um estudo deixa eu pegar aqui, Peixoto, né? Peixoto, 2018. E nesse estudo ele fala que quando você vai resolver casos clínicos, você tem
uma formação de conhecimento básico, que você teve dentro da sua formação como um todo. Você tem o encapsulamento dessa informação dentro do seu cognitivo, né, para você conseguir avaliar, promover a interação ali de manifestações clínicas com os conceitos biomédicos e como você vai realizar a intervenção. E depois vem a formação dos scripts das doenças. Nessa formação dos scripts da doença, você já tem scripts na sua cabeça, scripts de vários casos clínicos, quando você vai se desenvolvendo na profissão, e esses scripts vêm na sua cabeça de uma forma primária, né? Ele já vem na sua cabeça de forma primária. Então, se a gente chega num paciente que tem todos os parâmetros ali aceitáveis e a gente tem uma alteração aguda, que foi a alteração da paciente, a gente tem nos scripts na nossa cabeça, uma alteração aguda, paciente que foi entubado há pouco tempo, é um pneumotórax, é um tromboembolismo pulmonar, o que é que pode estar acontecendo já se está fazendo volume corrente satisfatório? Então, se está fazendo volume corrente satisfatório, não teve alteração tanto de um momento para outro, mas está tendo aquela saturação, o que é que vem na sua cabeça como script de conhecimento, né? Será que ela está fazendo tromboembolismo pulmonar maciço? Porque já tem esse script na sua cabeça, quando você olha, você já tem esses dados. E não sou eu que estou dizendo. Estudos que abordam que você, quando vai se desenvolvendo na carreira, você vai criando esses scripts de doenças, de scripts de casos no seu consciente, e a partir desses scripts você consegue resolver de forma analítica. Então, eu tenho os scripts, é tudo dessa maneira? Não. Você vai ter os scripts de conhecimento, mas você vai, através de forma analítica, entender se aquilo dali bate com o script ou não, e aí gerar uma intervenção satisfatória para o paciente. E foi isso que a gente pensou lá na hora, foi corrigido, foi feitas as intervenções para corrigir. Mas se você não tem esses scripts de conhecimento, eu vou esperar eu entrar no hospital, ter 10 anos de profissão para começar a ter os scripts de conhecimento. Não. Você já tem que desenvolver esses scripts das doenças, scripts dos casos, desde quando você está aí da sua fase de estudante dentro da faculdade, recém-formado, quem está dentro do hospital já trabalhando, quem já tem experiência, você tem que estar o tempo todo fazendo essa relação de causalidade e efeito. E isso daí é um atalho para você conseguir atender sem medo, porque se você já tem esses scripts desenvolvidos, se você já tem esses dados do que é que pode estar acontecendo, fica muito mais fácil de você tomar uma decisão. E você é um tomador de decisão dentro da terapia intensiva. Você tem que interpretar dados e gerar intervenção através desses dados. Mas aprender através de discussão de casos clínicos não é você só pegar lá, peguei um caso clínico, li e vi o que é que aconteceu. Não. É você explorar esses casos clínicos de vários sinais e sintomas e intervenções que poderiam ser feitas. Não depender também de outros profissionais. Você só depende de você para aprender através de discussão de casos clínicos. Você não depende de outros profissionais. Hoje eu preparei até um ponto aqui, eu acho que vai conseguir ver, né? Tá, Instagram, YouTube, Facebook. Como não consegue colocar os slides, até consegue, mas eu fico com receio de colocar o slide no Instagram. Vou ver se depois eu consigo colocar para não travar o Instagram. Coloquei aqui o quadro, vocês conseguem ver. O pessoal que está aí no Facebook e o YouTube também consegue ver de uma forma tranquila. Estão conseguindo ver aí? Quadro ok? Todo mundo tranquilo? Se tiver tendo algum problema, coloca no chat aí, diz que não consegue ver, que aí eu vou conseguir apresentar de outra maneira. Então, como eu falei, nós fisioterapeutas somos tomadores de decisão. Você tem lá competências e habilidades. Quando você vai trabalhar dentro da terapia intensiva, ou você vai trabalhar em qualquer ambiente profissional, você vai ter competências, um Czinho aqui, um C de competências, e você vai ter que desenvolver habilidades, que, como eu falei, isso daí você vai fazer desde o começo, né? Desde quando você está no comecinho da faculdade, desenvolvendo essas competências e essas habilidades de tomador de decisão. Então, você está lá desde o começo, desenvolvendo essas competências e habilidades. Você vai ter que ter a comunicação, você tem que saber se comunicar, você tem que conseguir ser um líder no ambiente que você trabalha, para você conseguir tomar a decisão, senão vão tomar a decisão por você.
né? E não é isso que a gente quer para a fisioterapia. A gente não quer que outras pessoas tomem a decisão para a gente. A gente quer ter competências e habilidades para tomar a decisão. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Nós temos que ter essas competências e habilidades. E como fisioterapeuta, você vai ter que avaliar, né? Isso, todo mundo já tem esse conhecimento, né? Você tem que avaliar você vai ter que avaliar, segue um processo de avaliação. Nessa avaliação mais complexa, você vai ver quais são os dados específicos que você tem. Você vai ter dados específicos. E a partir desses dados específicos, você toma a decisão. Você define a intervenção. Então, sempre eu gosto de desenhar uma setinha de um processo, avaliação, dados específicos, e você toma a decisão. Isso serve para, desde que você for... Vamos dar um exemplo. Quando você vai preparar para fazer uma viagem, né? Vamos dar um exemplo mais simples. Você vai de casa para o trabalho, ou você vai de casa para a faculdade, você vai de casa para a casa da sua avó, independe de onde você for. Você, antes de sair de casa, você já avalia. Eu vou de ônibus ou eu vou de carro? De que horas eu vou sair? Para eu chegar lá às 7 horas da manhã, eu tenho que sair... Qual é a hora que eu consigo, saindo de casa, chegar lá às 7 horas da manhã? Tem uma travadinha aí no Instagram. Vamos ver se volta aí. Deixa eu ver como é que tá no Facebook, YouTube, essa internet. Acho que vai voltar. Tá voltando. Vamos ver, não é possível. Caiu. Aí, quem tiver no YouTube tá ok. YouTube, Instagram, YouTube, Facebook tá ok, tá funcionando. O Instagram deu uma travada. Isso é o que acontece, fazer 3 locais ao mesmo tempo. Mas vamos lá, ver se o pessoal consegue acompanhar. Então, quando você vai, né, casa para o trabalho, de casa para a faculdade, você tem que preparar, saber o horário que você vai sair, de que horas você vai sair, para chegar lá no melhor horário do seu trabalho, não se atrasar, e aí chegar em melhores condições, né, para colocar que você vai. E se você, quando está no percurso, tiver alguma alteração, então, peguei um trânsito, o pneu do carro furou, o ônibus atrasou, você vai ter modificações da sua decisão. Você vai estar lá e vai modificar a decisão de acordo com os dados que você vai ter durante esse percurso da saída da sua casa até o seu trabalho, seu local de estudo, a casa da sua avó, como eu falei. Então, se você, para sair de casa e ir para o trabalho, você tem que avaliar, definir o que é que você vai fazer através de dados que você tem e ver se aquilo dali está acontecendo da maneira correta, porque para realizar uma intervenção como fisioterapeuta, você não faz a mesma coisa. Você tem que fazer. Ah, mas é muito difícil, eu não sei quais são os dados da avaliação que eu tenho que ter, o que é que eu tenho que fazer da avaliação, como esses dados podem ajudar a tomar a decisão. Isso fica difícil quando você não estuda através de discussão de casos clínicos. Quando você estuda, só pega o livro lá, dá uma lida no livro, vê fisiologia, biomecânica, anatomia, fisioterapia, terapia intensiva, fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular, aí estuda, faz uma prova, tira 10, acha que sabe, eu tirei 10, eu já sei como pegar o paciente no hospital, vai para o estágio, quando chega no estágio, fica perdido. Aí passa um tempinho no estágio, né? Bem pouquinho tempo no estágio, cada estágio em uma área aí que você vai rodar, e aí vai depois para... sai do estágio, se forma, chega no ambiente de trabalho, começa a trabalhar em locais que estão cheios de vícios, né? Você começa a trabalhar em locais que são cheios de vícios, e você vai perdendo essa identidade de fisioterapeuta que avalia, traça a conduta, define a conduta, gera a intervenção. Se desde o começo você vai aprendendo, discutindo casos clínicos, desde o começo você vai aprendendo através de casos clínicos, que é o que eu utilizo na minha formação, você vai criando um vício bom, né? O vício de toda vez que você vai tomar uma decisão, você avaliar os dados, definir através de dados. Esses dados são sempre dados objetivos, Antônio? Não, você vai ter dados objetivos. Então, tem os dados objetivos, né? E tem os dados subjetivos. Até porque você não é uma máquina.
Você não vai chegar só a pegar os dados objetivos e vou atender só com os dados objetivos. Eu peguei uma gasometria, só vou atender com a gasometria. Eu peguei lá um valor específico lá da gasometria e vou corrigir aquilo dali. Não, você tem os dados objetivos, os dados subjetivos, que através da prática baseada em evidência, né, que é prática baseada em evidência, o PBE, né, que vai depender do melhor estudo para aquela intervenção, vai depender do melhor estudo para aquela intervenção, da sua interpretação, não da sua interpretação, do seu conhecimento, da sua vivência, se você saber se aquilo dali você consegue colocar em prática naquele caso concreto, e da identidade do paciente, do julgamento do paciente também. Então, depende do seu julgamento clínico, depende do melhor estudo e depende do paciente. O paciente tiver lúcido, orientado lá, vai ter também os componentes do paciente. Então, isso aqui não é uma aula de PBS, eu só estou abordando para vocês que quando você vai tomar uma decisão, se você segue isso daqui para definir através de discussão de casos clínicos, você vai criando um vício bom. É um vício que vai fazer com que você, toda vez que chegue no paciente, se pergunte quais são os dados objetivos que fazem eu tomar essa decisão. Quais são os dados objetivos que fazem eu tomar outra decisão? Dá um exemplo que aconteceu durante essa semana também no hospital. Então, tinha um paciente que estava em respiração espontânea e a dúvida era, esse paciente vai ser entubado ou não? Esse paciente vai ser entubado ou não? E algumas pessoas achavam, dentro da discussão do hall multiprofissional, algumas pessoas achavam que o paciente deveria ser entubado, outras pessoas achavam que o paciente não deveria ser entubado. E aí eu fiz um questionamento. Você acha, mas a gente não vai trabalhar por achismo, né? Vamos seguir aqui um padrão de avaliação. Por que você acha? Primeira pergunta que eu faço, né? Achismo, se for para trabalhar por achismo, não precisava de uma faculdade de 5 anos, como é fisioterapia, de você se especializar, se você se formar aí de uma forma mais avançada, de você correr atrás de uma formação ideal. Se você trabalhar através de achismo e não de pensamento, de raciocínio clínico, discussão de casos clínicos, você, na verdade, não precisaria estar aí. Outra pessoa poderia estar ali e vai achar, né? A pessoa passaria 20 anos, quem fica ali 20 anos no mesmo local, aí eu acho que esse paciente vai se dar bem, aí eu acho que esse paciente... Não, claro que você vai ter seus dados de experiência. Claro, não estou tirando uma coisa da outra. Mas a primeira pergunta é, quais são os dados objetivos? Então foi isso que perguntei. Você acha que é para ser entubado, mas quais são os dados objetivos que você tem? E aí a pessoa começa a bater cabeça. Não, o paciente parece que precisa ser entubado. Já vi muito paciente assim que postergou para a intubação e piorou. Certo, você já viu muito paciente assim. Outras pessoas vão ter visto pacientes de outras maneiras, que saiu bem. É o viés que você tem e quando você trabalha, você acha que aquilo dali que gera o resultado e não você identificar dados objetivos. Então, a primeira coisa que você vai tentar estudar um caso, discutir um caso clínico, é entender os dados objetivos que geram aquela tomada de decisão. Sempre se pergunte. Isso é uma oportunidade para você atender esse medo. Se você tem dados objetivos e tem uma experiência e tem aqueles scripts que eu falei no começo da live, os scripts de doenças, os scripts de tomada de decisão, você vai perdendo esse medo de atender na terapia intensiva. Você vai tendo o conhecimento ideal para gerar aquelas competências e habilidades para gerar uma intervenção que gere melhor resultado para o paciente e sem se perder ali no medo, se perder no desespero, ficar sem saber o que está fazendo. De uma hora para outra que você consegue isso? Não. É com o desenvolvimento. É uma coisa que eu estou colocando na minha formação, vou começar a implantar na próxima turma, dividir as pessoas por estágios que elas estão. Então, vai ter aquela pessoa que vai estar no estágio controlado, aquele que ainda precisa de muito suporte, aquela outra pessoa que vai estar no estado assistido controlado. Eu criei esses nomes aí para colocar, para facilitar a minha interpretação quando eu estiver conversando com as pessoas nos encontros presenciais, nos encontros ao vivo, né, nos contatos ao vivo. Então, controlado, assistido controlado, o paciente que está sendo... Paciente não, né? O profissional, estudante que está sendo desmamado e o que já está em espontâneo. Então, são 4 classificações que eu estou criando aí para esse grupo de profissionais que estão fazendo a minha formação, para eu tentar entender qual é o momento que a pessoa está, porque aí a pessoa consegue se desenvolver de uma maneira mais efetiva. Identificando o que a pessoa precisa, identificando quais são os pontos, as lacunas que a pessoa
precisa desenvolver melhor. Isso a gente consegue fazer através de uma avaliação objetiva, né? Simulando casos reais, simulando casos clínicos. A gente tem simulador do ventilador mecânico. Tem como ser feito essa avaliação. Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui o que eu programei. Eu vou me empolgando. Aí tem algumas pessoas que vão me perguntar, né? Mas isso não já é abordado na faculdade, isso é abordado... Eu digo para vocês, eu sou professor universitário, né? Estou lá na faculdade e a gente tenta abordar dentro de uma disciplina específica dessa maneira, discutindo casos clínicos. A gente consegue abordar? Consegue. Não consegue 100%. Tenho que dizer que não consegue 100%. Por que não consegue 100%? Porque para você conseguir abordar esses casos dessa maneira, essa discussão, você tem que ter que a pessoa tenha uma bagagem mínima. É uma bagagem, tem que ter o conhecimento total? Não. Ela se preparar para discutir os casos. Ela estudar alguns componentes antes de chegar a discutir o caso clínico. Não é chegar lá perdido. Eu não estudei nada sobre isso e agora resolve. A pessoa não vai para canto nenhum. É como você saísse de casa, como eu dei o exemplo, para ir para o trabalho e não sabe percurso. Adianta você avaliar se vai de carro ou se vai de ônibus. Adianta se você avaliar qual é a velocidade que você vai, que horas você vai, se você não sabe nenhum percurso. Então, a primeira coisa é você ter um conhecimento teórico. A primeira coisa para você discutir os casos clínicos reais é você ter o conhecimento teórico básico. É ter todo o conhecimento, não, é você ter o conhecimento necessário, por isso que eu estou estratificando aquelas pessoas, né, controladas, não, conhecimento necessário para resolver aquele caso ali, e a partir daquele caso você vai ganhando mais conhecimento até você conseguir tomar a decisão e gerar a intervenção da melhor maneira possível. E aí são os padrões de teoria, prática e atitude, que eu digo sempre, né, quem acompanha já o conteúdo, você tem a parte da teoria, da prática e da atitude, você vai juntando isso aí, vai desenvolvendo cada vez mais. Eu preciso sempre de um professor para fazer isso daí, da discussão dos casos clínicos? Não. Você pode fazer grupos de estudo no seu ambiente de trabalho. Então, você está lá no ambiente de trabalho, uma vez por semana, vamos discutir um caso complexo. Tem maneira melhor para se evoluir, para perder o medo? Tem o paciente mais grave que estava dentro da terapia intensiva. Vamos criar um grupo. Eu não quero participar, não quer, ok. Com a internet agora, você num Zoom aí, 40 minutos, cada um da sua casa consegue se juntar e discutir um caso clínico. Você não precisa de um professor estar o tempo todo com você. Um professor vai ser um guia, né? O professor vai ser um guia para ajudar, é claro. Mas se você pode fazer isso aí o tempo todo, você vai fazendo, ó. Junta um grupo, faz um grupo e vai discutindo aqueles casos. Tá na faculdade ainda, faz a mesma coisa. Pega lá, pede para o professor, tem como o senhor passar alguns casos para a gente discutindo em grupo e traz aquela resposta depois para o professor. Utiliza mesmo, hoje é muito fácil, tem meio de comunicação, então tem vários profissionais aí que estão na internet, como eu estou produzindo conteúdo, e outros profissionais que estão produzindo conteúdo. Manda lá, tem um caso clínico, o que é que você pensa sobre isso? Vai discutindo. Eu recebo o tempo todo no direct do Instagram, perguntas, o que é que eu deveria fazer nesse momento? E a primeira pergunta que eu faço, olha, com esses dados que você tem, eu não tenho como tomar a decisão. Quais são os dados concretos que você tem? Cada caso é um caso. Você tem que ter os dados concretos para avaliar, definir e gerar intervenção. E até porque a pessoa não está vendo aquele paciente. Ver é importante, né? Senão é só atendia de longe. Então você tem que ver, tem que ter aqueles dados de avaliação e a percepção que você vai ter subjetiva também, junto com os dados objetivos. Vamos ver se está tendo alguma pergunta. Estou sem óculos aqui. Ok. O que é que o pessoal está achando dessa forma diferente aí? Live aquecimento para a semana fisioterapia intensiva. Ocorrendo ao mesmo tempo aí, Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando que essas lives aquecimentos não vão ficar gravadas. É uma coisa, uma informação para passar para vocês. A gente vai ter uma live aquecimento, uma por dia não, né? A gente vai ter de hoje até o dia 25, 10 lives de aquecimento, sempre abordando um obstáculo e um atalho para você atender qualquer paciente na UTI sem medo. Preparando você para a semana fisioterapia intensiva, que é uma maneira diferente. Na semana fisioterapia intensiva vai ser num ambiente, uma plataforma fechada, que só quem se inscrever que vai conseguir entrar e assistir a semana fisioterapia intensiva. Então,
Essa live é uma live de aquecimento, para preparar o pessoal para conseguir chegar lá e ter discussão. A gente vai ter um grupo no Facebook, né? O pessoal que já está se inscrevendo já está solicitando para entrar no grupo do Facebook. Nesse grupo do Facebook eu só vou aceitar as pessoas quando abrir a semana fisioterapia intensiva, que a gente vai ter discussão, vai estar aberto para as pessoas falarem, vai estar todo mundo que está ali dentro do grupo quer atender dentro da terapia intensiva sem medo, né? Então, são pessoas que têm as mesmas dores, as mesmas aspirações e querem ter o mesmo resultado. Então, vai ter o network, o contato, você entrando em contato com as pessoas ali para saber aí o que é que você tem. E também criei o canal do Telegram para a gente ter uma comunicação direta. Então, quem se inscreveu, não acessou o canal do Telegram exclusivo para o evento, acesse o canal do Telegram exclusivo. O canal do Telegram já está aberto. Eu já fiz comunicação hoje com o canal do Telegram exclusivo da Semana Fisioterapia Intensiva. E aí a gente vai ter também o e-mail para se comunicar. Então, dê uma resposta, um oizinho no e-mail. Muitas vezes não consigo atacar todo mundo, chegar no e-mail a todo mundo através do e-mail, porque tem servidores que dão assim, coloca spam, caixa de promoções, e tem gente que não lê o e-mail, não sabe quando eu avisei que teve alguma coisa. Então, dá uma resposta no e-mail, ou coloca como favorito, que isso ajuda a chegar o e-mail para você. Então, vamos lá, continuando. Lembrando, mais uma vez, não vai ficar gravado. Então, se alguém acha que vai ficar gravado, não vai. Depois de acontecer todas essas 10 lives de aquecimento, eu vou escolher 2 por semana e vou distribuir aí, mas eu nem sei qual vão ser as 2, nem sei se vou colocar todas. Mas isso é informações futuras. Não sei também se vai ser feito dessa maneira. Vamos lá, continuar. Aí, algumas pessoas vão me perguntar, e qual é o jeito certo de executar esse atalho de aprender discutindo casos clínicos? Aí eu sempre começo abordando o jeito errado. Eu acho que quando você sabe o jeito errado, fica fácil de você identificar se você estava fazendo esse jeito errado, e aí, a partir daí você saber se você consegue colocar em prática o jeito certo. Então, qual é o jeito errado de você realizar? O jeito errado não é você esperar chegar no paciente para tentar resolver o caso. Como assim? Mas eu não vou ter que chegar no paciente. Antônio, eu não vou ter que chegar no paciente lá para resolver o caso. Claro, você vai ter que chegar no paciente para resolver o caso. Mas você quer aprender a atender sem medo. Então, você não tem que esperar chegar um caso complexo para você aprender com esse caso complexo. Você tem que se preparar para isso através desses estudos de casos clínicos. Vou dar um exemplo de aconteceu nesse momento. Nesse momento, a gente lá no mês de março, janeiro, fevereiro, março, né? Em dezembro começou aquelas repercussões que estavam acontecendo na China, não sei o que vai chegar aqui. A gente se preparou para receber. No ambiente que a gente trabalha, no hospital, a gente preparou todos os protocolos. Então, a gente teve reunião com todas as chefias, preparou todos os protocolos. Eu apresentei lá vários protocolos dentro do ambiente hospitalar. Esses protocolos a gente foi adaptando de acordo com o que estava saindo na literatura, porque estava saindo o tempo todo coisas, novidades. Então, a gente começou a adaptar esses protocolos à literatura. A gente fazia várias discussões. O que é que o fisioterapeuta vai ter que fazer, o que é que o fisioterapeuta não vai ter que fazer. Está saindo que o paciente não tem secreção. Está saindo que o paciente precisa ser pronado várias vezes. O uso da ventilação não invasiva. A gente se preparou, discutiu, fez várias reuniões, fez treinamento sobre o uso do EPI, fez treinamento sobre titulação da PIP, até fui eu que dei esse treinamento lá para o hospital. A gente fez todo um treinamento para receber o primeiro paciente. Então, quando recebeu o primeiro paciente, o medo estava reduzido, né? Claro que nesse momento, quando é uma coisa nova, você vai ter o que é que vai acontecer, né? Mas o medo estava reduzido. Mas, Antônio, se preparar discutindo o caso clínico para vencer o medo, não precisa só você ter coragem. Não é ter coragem. Atender um paciente crítico não é ter coragem. Se for atender um paciente crítico, depender de achismo, que foi o que eu abordei no começo, você faz o que você acha e não através de dados objetivos de uma avaliação minuciosa, e for ter coragem, ia sair um palavrão aqui, né? O pessoal os pacientes vão estar lascados. Isso acontece muito no dia de hoje. Isso acontece muito o tempo todo, o pessoal atendendo por achismo
e atendendo por coragem, né? Ah, eu acho que dá, vamos dar uma chance, vamos estubar esse paciente. Não existe dar chance, né? Vamos avaliar para ver se o paciente tem condições. Ah, vamos fazer a ventilação nesse paciente para ver se ele se salva. Quantas vezes já escutei isso? Já se o paciente foi entubado, não sai mais. Não existe isso. Quais são os dados que estão demonstrando isso? Da onde tem esses dados? Você tem esses dados objetivos para descrever isso? Não, mas eu vi lá no meu outro hospital, eu vi também outras coisas. Então, você não está ali o dia todo. O paciente faz uma intervenção no momento, no outro dia o paciente vai estar. Você não sabe que você não estava de plantão no outro dia, se o paciente melhorou, piorou. Aí tem pessoas que trabalham no hospital, fica fazendo coisa, sai do dia do plantão, acha que está tudo ok. No outro dia, o paciente pode ir até óbito. Então você tem que entender aí que não depende do achismo. A discussão do caso clínico não é esperar chegar um caso clínico real. Isso é o jeito errado. É você utilizar casos reais para evoluir e a partir dessa evolução você está preparado através dos scripts da doença, como eu falei antes, através da sua experiência, da sua expertise, para gerar um melhor resultado para o paciente, para atender com segurança, para atender sem medo. Porque atender sem medo é um veículo para você gerar um melhor resultado para o paciente. E não adianta, como eu falei, ter coragem. Porque se você faz por coragem, na verdade, você não tem as competências, habilidades, o conhecimento para tomar a decisão. Dentro da terapia intensiva, você tem que ter o conhecimento para tomar a decisão e não por coragem. Vamos tentar. Não, se for assim, você pode até não ter medo, mas não é esse medo que eu estou dizendo. Não é a coragem de vencer o medo. É você estar preparado para não ter medo e saber o que você tem que fazer. Porque quando você sabe o que você tem que fazer, aí o medo vai reduzir e você vai progredindo cada vez mais até não ter medo aí de estar trabalhando dentro da terapia intensiva. E o momento é sempre hoje, não é esperar para amanhã, para depois. O momento é sempre hoje, é hoje você está preparado para isso já e correr atrás para ter esse resultado. Como é que está aí aparecendo no Facebook? Acho que eu vou ter que colocar na outra vez mais para trás. Está cortando a minha cabeça. Facebook e YouTube está cortando a minha cabeça. Né? No Instagram, tá ok. Vamos lá, vamos continuar. Tecnologias. E qual seria o jeito certo de discutir os casos clínicos e aprender através dos casos clínicos? Esse é o jeito que eu abordo, certo? Então, qual é o jeito que eu abordo, que é o que eu entendo através aí de estudos, para colocar em prática a aprendizagem dos alunos e o que eu aprendi aí com minha vivência, com meu desenvolvimento profissional, estudando essa forma de desenvolvimento, a forma de o aluno aprender. Então, quando eu estava no período que eu estava de coordenador da faculdade, eu estudava essas melhores maneiras de abordar. Quando pegava estagiários dentro do ambiente hospitalar, eu estudava a melhor maneira de abordar. Então, existe o jeito certo. Então, muitas vezes chegava o estagiário e dizia, eu posso já aspirar? Não. Boto logo a mão na cabeça. Desculpa, quando estou em pé eu fico mais empolgado, boto logo a mão na cabeça. Eu já posso logo aspirar que, se você quer vir aqui no estágio para aprender a aspirar, é melhor ir embora. Porque não é isso que eu quero que você aprenda. Primeira coisa que eu falo. Antônio é muito chato, é muito grosso. Não, é o jeito de falar mesmo, né? Não é para ser chato, é o jeito de falar. Então, você está aqui para aprender, para aspirar, não precisa de você. Vai ter outras pessoas que podem aspirar. Você tem que aprender a tomar a decisão. E como é que é essa abordagem? Primeira coisa, é a pessoa ter o conhecimento teórico. É ter tudo na sua cabeça, tudo gravado? Não é ter tudo gravado. É você ter o conhecimento teórico mínimo para começar a discutir aquele caso clínico e vai depender do nível que você está. Então vai ter o nível do estudante da faculdade, que é o que eu falei, né? Vai ter o controlado. Vou utilizar essa nomenclatura agora, você já conseguirá entender. Vai ter o assistido controlado, aquela pessoa que já tem um certo maior conhecimento da área, já tem alguns componentes teóricos ali de estudo, já chega com a bagagem na formação. Vai ter a pessoa que está desmamando, que é aquele que já está quase pronto, mas falta algumas coisas a mais. E vai ter o espontâneo, que é o espontâneo, não, o desmamado, né? O espontâneo está aqui, né? O desmamado. Vou ter que colocar outro nome aí. Desmamando. Não, controlado, assistido, controlado, espontâneo aqui, na verdade.
controlado, assistido controlado, espontâneo e o desmamado. Por que é que essa classificação? É só para eu entender aí onde a pessoa está. Onde a pessoa está de conhecimento. A partir do momento que a pessoa sabe onde é que ela está, precisa do Antônio para saber isso. Não, você vai identificar em você onde é que você vai colocar, que eu vou colocar alguns pontos. Eu já estudei toda a parte de fisiologia. Ok. Eu já estudei a base lá da ventilação mecânica, da mecânica ventilatória. Ok, então já tem 2 pontos aqui, né? Estudei a fisiologia, base da mecânica ventilatória, estudei os principais pontos de avaliação. Aí já está aqui, ó. Segue, você vai fazer na faculdade, né? E na formação que você tem do fisioterapia intensiva, tem isso? Tem. A gente consegue abordar tudo. Mas só estou explicando que vai ter pessoas que já estão em fases diferentes e conseguem relembrar esses componentes, conseguem atuar a partir desse desenvolvimento. Então, você chegou lá controlado, né? É a pessoa que já tem essa fisiologia, mecânica ventilatória, a parte lá de avaliação, vai ter o assistido controlado, é aquele que já consegue ligar os componentes básicos com a intervenção que ele vai realizar. Então, já consegue ligar para fazer a intervenção. O espontâneo é aquele que já está quase pronto, né? Ele consegue fazer a ligação e ter a decisão para vários sinais e sintomas diferentes, para vários distúrbios diferentes, ele não está com aquela receita pronta, ele consegue ter um raciocínio lógico melhor, ele já consegue resolver problemas mais rápido. E tem o desmamado, que é aquele que está numa fase bem avançada, que já consegue atuar em todos os pacientes, seguindo todos os processos, consegue resolver, mas que precisa ainda de um aperto de alguns parafusos, né? Apertar alguns parafusos para conseguir gerar o melhor resultado, né? Conseguir chegar lá na terapia intensiva, ter a discussão muito profissional, né? Porque para você atender dentro da terapia intensiva, você tem que saber discutir muito profissionalmente, a pessoa saber como abordar um round muito profissional, como entrar em contato com a família, para gerar valor para você, gerar valor profissional para o ambiente, é como se transformar aí num coordenador, né? Então, você pode seguir nesses processos até você atingir, que é isso que aconteceu comigo, né? Você vai seguir nos processos até você atingir uma fase de coordenação, uma chefia. É isso. Não acho que você, estando no modo que eu digo aqui de controlado, que você não tem nem o conhecimento básico, você vai conseguir discutir com todo mundo. Não, você vai ter que ir de forma gradativa e evoluindo até chegar no outro ponto. A partir do momento que você identificou em que fase que você está, você vai pegar os casos. Então, vou dar 2 exemplos aqui, porque não dá para abordar, não vai ter tempo para abordar tudo. Se você pegar lá um caso, vou dar um exemplo de um caso clínico. Paciente entubado, vou colocar aqui só o izinho para não perder tempo escrevendo. E no modo assistido controlado PCV. PCV, isso é um caso clínico. 75 anos. 75 anos. 1,80 m. 1,80 m. E foi entubado por insuficiência respiratória por DPOC agudizado. Então, eu coloquei só alguns pontos para a gente não gastar muito tempo aqui no caso, só que eu coloquei algum ponto. E aí chega o momento que eu digo que tem que ter um nivelamento para você conseguir discutir esse caso clínico. Então, se eu pegar aqui e colocar para uma pessoa que não sabe o que é PCV, não sabe qual é a fisiopatologia do DPOC, não sabe qual é a importância da altura para o paciente, eu vou colocar isso daqui, a pessoa vai conseguir resolver? Não, a pessoa não vai conseguir resolver. Mas a pessoa vai criar lacunas de pergunta o porquê daquilo dali é importante. Então, é essa abordagem inicial. Com o mesmo caso clínico, consegue abordar todas as pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa não sabe o que é PCV, ela identificou que não sabe. Aí eu identifiquei que não sei, eu tenho que estudar aquilo dali para entender o que é o PCV, né? Eu tenho que ter aquele conhecimento do que é o PCV. E por que tem esse AC aqui de assistido controlado? E aí, quando eu vou fazendo aquelas discussões, eu pergunto, por que é assistido controlado e por que PCV? Só que eu já indico antes o que é que a pessoa tem que estudar. Então, você tem que... Como é que a gente faz lá na formação? A pessoa estuda, tem toda a parte gravada e depois tem os encontros ao vivo, para ter essa discussão. A
Apesar que o pessoal foge muito das discussões, né? E depende sempre, 50% depende do Antônio, 50% depende das outras pessoas, né? Senão não tem como eu forçar para a pessoa fazer, né? Eu vou cobrar, faz os desafios, né? Dá prêmio quem faz alguma coisa ou outra, mas depende da pessoa também. Então chega lá, ó. Você já leu o componente do que é PCV? Você já sabe que é assistido controlado? Qual a importância de ter 1,80 m? Qual a importância de saber a fisiologia, a fisiopatologia do DPOC? Então você tem um caso concreto e aí você vai ter os dados objetivos. Aqui foram dados muito poucos, mas com esses dados você já tem ideia do que é que você vai fazer. Então, quem já está no outro nível já sabe, ó, com 1,80 m eu ventilo sempre dependendo do peso predito. Então, se eu dependo sempre do peso predito, eu vou colocar na fórmula de peso predito, que esqueci de colocar aqui, mas vamos dizer que seja do sexo feminino, seja feminino. Vou colocar na fórmula do sexo feminino, então vou pegar lá 45,5 vezes 0,91 menos, entre parênteses, né, altura menos 152,4. Calculei o peso predito com 1,80 m. Peguei com peso predito de 1,80 m. Vou ventilar em PCV. Eu sei que PCV eu ventilo com delta de pressão, então vai ser pressão de pico menos a PIP, é o delta que gera volume. Eu vou colocar um delta de pressão que vai gerar 6 ml por quilo de peso predito a partir do momento que eu calculei a altura de 1,80 m. E qual é o outro dado que tem aqui? Eu coloquei uma altura de 1,80 m. Travou? Travou, voltou, vi agora. Travou, Daniele? Já voltou? Tá tudo ok aí ou tá travado? Eu falando aqui, travado foi? Alguém só avisa aí se voltou. Voltou? Vamos lá. Vou continuar. Aqui para mim tá como tivesse ok, como tivesse funcionando normalmente. Se tiver algum problema aí, me avisem. Então, voltando ao raciocínio. Então, você pegou lá que tem 1,80 m, você viu que é 6 ml por quilo de peso predito, você sabe que é PCV, sabe que é assistido controlado, que o paciente, quando ele disparar, vai gerar o Daniel já avisou que voltou. Então, você sabe que vai gerar a intervenção a partir ali. Se o paciente disparar, você tem que ter uma sensibilidade, então a sensibilidade está ok. E você sabe que o paciente DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem na maioria das vezes, várias vezes, ele vai ter uma constante de tempo aumentada. Ele precisa de um tempo expiratório maior para conseguir colocar o ar para fora. Então, você pode ajustar com um tempo expiratório um pouco menor e observar a monitorização gráfica. Veja que aqui, com esses dados, você está colocando isso na sua cabeça. Então, você está discutindo o caso clínico e você está colocando isso, está criando aquele script que eu falei de raciocínio clínico, o script das discussões, para quando você chegar na hora, aquilo fica muito mais fácil de você gerar a intervenção. Fica muito mais fácil de você gerar uma conduta. Você pegou os dados que você tem e você já está fazendo aquilo dali. Vai chegar um outro dia, que você vai chegar no outro ambiente, no ambiente hospitalar, e vai dizer assim, chegou um paciente aí com 1,70 m DPOC, está entubado. E aí você vai perguntar, o paciente está entubado com 1,80 m, qual é o volume corrente que ele está fazendo? Porque você já sabe que precisa. Então você vai ter necessidade. É DPOC, ele precisa de um tempo expiratório maior. E você vai evoluindo, discutindo os casos clínicos e vai dessa maneira se desenvolvendo. Quem está acompanhando aqui, escutou, é DPOC, tem uma constante de tempo longa. Aí você abre uma outra lacuna do conhecimento, que eu tenho certeza absoluta, se eu tiver errado, diga aí, que a maioria de vocês que estão aqui ainda tem dúvida do que é uma constante de tempo. E é um conceito simples para você entender como se ventilar bem o paciente. E a partir dessas discussões de casos clínicos, você consegue entender quais são esses conceitos e como você definir essa sua intervenção. Então, eu sei que eu abri uma lacuna de conhecimento de vocês, é uma lacuna que está presente com vocês, que é como calcular essa constante de tempo e como interpretar essa constante de tempo. Estou errado? Quem tem essa lacuna aí, dá um ok, acena aí no Instagram, dá um ok aqui no YouTube, no Facebook. Quem está aí acompanhando, quem tem
dúvidas sobre constante de tempo, como calcular a constante de tempo e a interpretação desse dado, dá um ok aí. Dá um tempinho para o pessoal responder. Só dizer, ó, tenho dúvida, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida, tenho dúvida. Não é possível que eu errei dessa daí, que o pessoal não tem dúvida na constante de tempo. Como interpretá-la? O pessoal está com vergonha. Mas quem está aí escutando, quem está respondendo aqui, eu tenho certeza disso, que tem dúvida de como interpretar a constante de tempo. Ah, eu tenho que calcular sempre a constante de tempo para gerar intervenção? Não. Mas você tem que entender a constante de tempo. Então está chegando aqui as posições, o pessoal colocando, a Kariene está colocando, eu tenho dúvida da constante de tempo, Kariene lá no Facebook. Então, sei que o pessoal tem essas dúvidas. Eu preciso sempre calcular a constante de tempo, não, você tem que entender o conceito da constante de tempo para gerar uma melhor intervenção. A constante de tempo vai ser a complacência vezes a resistência, e você vai ter um tempo necessário aí, em torno de 63% do tempo necessário. Uma constante de tempo equivale a 63%, 63 ponto alguma coisa, posso estar errado nesse percentual finalzinho aí, necessário para você ter uma insuflação pulmonar chegando na pressão necessária ali para gerar essa insuflação. Então, você vai precisar de uma 3 a 5 constante de tempo, tanto para insuflar como para exalar. Então, o que é que o Antônio falou isso? É um conceito, você precisa de 3 a 5 constantes de tempo, ou para insuflar o pulmão, ou para exalar. Vamos tentar desenhar aqui. Não é o objetivo da live. Mas é um conceito que vai ter gente aí que trabalha dentro da terapia intensiva há muito tempo e tem essa dúvida. É que você entender a constante de tempo. Então, não sei se ficou bom o desenho aí para vocês. Dá para ver, né? Eu dividi aqui a fase expiratória, ó, no mesmo tempo. Vamos dizer que aqui seja 0,3, 0,3, 0,3, 0,3 e aqui 0,3. 0,3 segundos, 0,3 segundos, 0,3 segundos, 0,3. 5 constantes de tempos. Essa constante de tempo é a multiplicação da complacência vezes a resistência. Quando eu pego uma complacência lá de 40 com a resistência de 10, eu multiplico, eu tenho o valor da constante de tempo. E a constante de tempo, você consegue, 63% do ar vai sair aqui, ó, em uma constante de tempo. Ou vai ser pressurizado com 63%, se tiver no gráfico de pressão demonstrando de outra maneira. Então, você vai... Se eu preciso de 3 a 5 constantes de tempo, ó, preciso 1, 2, 3 a 5 constantes de tempo. Um paciente de POC vai precisar um tempo maior para exalar. Então, você sabe que um paciente de POC, por que ele precisa de um tempo maior? Porque ele vai ter uma complacência aumentada, porque ele vai ser efizematoso, ele tem uma complacência maior, se ele já não tiver naquela fase que não consegue gerar mais nenhum volume, mas vai ter uma complacência aumentada e vai ter uma resistência aumentada. Se ele tem uma complacência aumentada e uma resistência aumentada, complacência vezes resistência é igual a constante de tempo. Se as duas são aumentadas, eu tenho uma constante de tempo maior. Então, se o paciente tem uma complacência alta e uma resistência alta, ele precisa de um maior tempo para exalar. Com isso, você precisa de um tempo inspiratório menor, uma frequência menor, para que ele consiga colocar o ar para fora. Veja que como o conceito é importante. Você não precisa calcular o tempo todo que você está vendo na monitorização gráfica. Você precisa entender o conceito para pegar e ver na monitorização gráfica. Você olha a monitorização gráfica e sabe aquele paciente tem um padrão obstrutivo ou aquele paciente tem um padrão restritivo. Porque você viu na monitorização gráfica a forma que a onda faz. Vou mostrar para que você já consegue responder isso daí. Ó, com um ponto que você já consegue responder. Se eu boto aqui, ó, esse gráfico daqui, gráfico de fluxo, né? Quem tem ainda dificuldade, tem que dar uma olhadinha no gráfico de fluxo. Então, se eu boto esse gráfico de fluxo,
e boto esse outro gráfico de fluxo. Qual é o padrão obstrutivo e qual é o padrão restritivo? Com esse conceito que vocês aprenderam. A partir do momento que você observa no gráfico, você já aprendeu um conceito. Constante de tempo, complacência, discutindo um caso clínico. Veja a importância de discutir o caso clínico. Eu falei sobre constante de tempo e criei a dúvida em vocês. Gerei uma dúvida para vocês. E aí, quando gera aquela dúvida, você vai se perguntar: o que é que eu estou vendo aqui, né? Qual é o que tem qual é o padrão obstrutivo e qual é o padrão restritivo? Dá um tempinho aí de delay para o pessoal responder. Ninguém respondeu? No primeiro, deixa eu ver. Daniela disse que estava entendido. O primeiro é um padrão obstrutivo, né? Ele tem um tempo inspiratório curto e um tempo expiratório curto porque ele tem a complacência reduzida. Ele tem a complacência reduzida, a complacência vezes resistência, a constante de tempo vai ser baixa, porque a complacência está reduzida. Se ele não tiver um acúmulo de secreção, uma obstrução que modifique o padrão gráfico, porque aí pode aumentar a constante de tempo, se eu tenho uma obstrução, se eu tenho uma rolha. Eu preciso de um tempo maior para exalar, porque eu aumentei a resistência, mas aqui no gráfico não está. E esse outro de baixo é um padrão obstrutivo, ele tem um tempo expiratório maior para conseguir colocar o ar para fora. Se você coloca os mesmos parâmetros nesse e no outro, o que é que vai acontecer? Nesse daqui, o fluxo não chega a zero. Se você colocasse mesma frequência respiratória, mesmo tempo, o fluxo não chegaria a zero e você teria a presença de alto PIP aqui, gerando novo disparo. E aí você já observou o gráfico, entendeu o conceito e não decorou, entendeu o conceito e não decorou, e aí colocou em prática, discutindo o caso clínico. E aí, quando você discutiu esse caso clínico, que é uma oportunidade para você atender sem medo, você chega de longe na terapia intensiva, chamam você assim, aquele paciente está muito mal, está muito grave. Aí você olha, já sabe que o paciente tem um padrão restritivo, já sabe que o paciente apresenta um tempo expiratório curto, ele tem um tempo expiratório curto, mas quando você vê de longe, você vê o gráfico totalmente diferente. Você vê o gráfico com... Deixa eu ver se fica bom para vocês. Você vê o gráfico diferente. Você vê o gráfico assim, ó. O que é que você está vendo? Ele aumentou a dificuldade para exalar. Então, ele aumentou a resistência. Aumentou a resistência, aumentou o tempo necessário para exalar. E aí você tem que gerar uma conduta desobstrutiva para melhorar essa resistência. Então, observe que atender o paciente sem medo não é ter coragem. Se fosse ter coragem, coloca lá quem é o pessoal de surfista de onda grande, coloca o pessoal que pula de paraquedas. Não é ter coragem. Atender o paciente dentro da terapia intensiva sem medo é você estar preparado. E não existe ninguém pior que o outro. Todos conseguem se preparar. Só é você entender a melhor maneira de você se preparar para você gerar a melhor intervenção. Entendendo quais são as lacunas que você tem do conhecimento, qual é o nível que você está de conhecimento, preenchendo aquelas lacunas e ir se desenvolvendo. E aí, quando você vai se desenvolvendo, você consegue gerar um melhor resultado, você se apresenta como o melhor profissional, você não tem medo de estar lá dentro da terapia intensiva e ter uma intercorrência, porque você sabe o que você tem que fazer. Se você sabe o que você tem que fazer, você não tem medo. Você vai ter cuidado, são coisas diferentes. Mas medo não, né? Você sabe o que você tem que fazer, vai chegar alguma coisa diferente, mas você tem que fazer. Dados objetivos, avaliei, defini através desses dados objetivos qual é a intervenção que eu vou fazer e realizei a intervenção, sempre tendo você como um critério clínico, um julgamento clínico para gerar a melhor intervenção. Então, essa era a abordagem da live de hoje. Me empolguei um pouquinho, não sei se ficou o áudio bom aqui, eu falando mais distante para vocês, se ficou tudo ok, o pessoal conseguiu escutar,
está presente aí, né? Lembrando, avisem, quem gostou, avise as pessoas que estão inscritas que essas lives não vão ficar gravadas. Essas lives são as lives de aquecimento para a semana fisioterapia intensiva. Elas não vão ficar gravadas. A partir do momento que a gente acaba aqui, eu vou tirar do ar essas lives. Depois eu posso pegar alguma parte delas para fazer uns vídeos um pouco maiores, um pouco menores, mas elas não vão ficar disponíveis. Eu nem sei quando eu vou liberar essas de duas, na verdade, né? Pegar duas lives e fazer a liberação aí depois. Então, aquecimento de semana, fisioterapia intensiva, quem está presente aí até o momento, gostou, diga ok. O pessoal está aí de 9 horas até quase 10 horas da noite, discutindo aí fisioterapia e terapia intensiva. E amanhã, 9 horas, um novo tema, vocês vão ser avisados, acompanha aí o Instagram, acompanha o e-mail, o canal do Telegram. Ok? Um abraço. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes. Não, nenhuma pergunta aqui para responder. Então, um abraço, até amanhã às 21 horas.